Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, sou professora de História e hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes, olha só, de novo, mais um tema importante do nosso curso de História Geral, que é a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, tanto o tema do Entre Guerras, que contempla a crise de 29, o nazifascismo, quanto a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que eu vou falar hoje, são temas bastante extensos. Eu poderia fazer vários vídeos, porém, eu estou fazendo essas aulas, dado a situação de pandemia, para vocês terem sempre o essencial. A aula de Entre Guerras é uma aula longa, né? Porque contempla a crise de 29 e as ideologias totalitárias. E essa aula de Segunda Guerra Mundial é uma aula meio pesadinha também. Mas eu estou tentando me ater ao essencial. Então, eu tenho certeza que muitos dos meus alunos conhecem bastante coisa sobre Segunda Guerra, sobre nazifascismo, e eu vou deixar na descrição do vídeo textos, filmes e documentários para quem gosta desse assunto, que eu sei que é um assunto que muitos adoram conhecer e querem se aprofundar. Nessa aula eu vou tentar dar o essencial suficiente para que vocês tenham um bom conhecimento histórico para o vestibular e até para a vida de vocês, beleza? Mas quem quiser ir além, vou deixar na descrição do vídeo alguns materiais. Vamos começar aqui, pessoal. A Segunda Guerra Mundial vai durar 6 anos, vai de 1939 a 1945. Causas da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ela vai gerar um revanchismo alemão. Lembra, pessoal, que no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela vai ser taxada como culpada da Primeira Guerra Mundial. Um discurso bastante falacioso, porque a gente sabe que não foi necessariamente a Alemanha a culpada da Primeira Guerra Mundial. Porém, ela vai ser taxada como vilã. E a Inglaterra e a França como boazinhas. E que a gente sabe que não é muito bem esse discurso. Isso vai gerar, além da Alemanha ter sido taxada como culpada da guerra, ela vai ser obrigada, pessoal, a pagar uma indenização para a França, né? Porque diziam que, não só para a França, para a Inglaterra também, porque ela era a suposta culpada da guerra, e a Alemanha vai perder uma série de territórios. Um desses territórios é Alsácia-Lorena. Lembram da Alsácia-Lorena que eu sempre falo? Será um dos territórios a serem perdidos. Então, esse revanchismo alemão e esse expansionismo pelo qual o Hitler estava trazendo para a Alemanha, da anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, e o estopim que vai ser a anexação da Polônia, vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a gente vai ter a causa ideológica. O nazifascismo, pessoal, é uma ideologia. E uma ideologia bastante complicada. Uma ideologia que prega muito ódio, né, pessoal? E a gente sabe, né, por mais que o pessoal naquela época não soubesse o que ia acontecer, essas questões de campo de concentração, etc., a gente tem uma desconfiança, né, com quem tem esse tipo de ideologia muito pautada no ódio, muito pautada na violência e no preconceito. Além disso, a gente vai ter o expansionismo alemão. O primeiro-ministro alemão, que esqueci o nome agora aqui, mas depois eu vou pôr na edição, ele vai simpatizar muito com essas ideologias nazifascistas, e o Japão vai dar início ao seu expansionismo, entrando na Coreia, na região da Coreia e na região da China, tudo bem? Vai pegar também um pouco das Filipinas, né? Que vão ser um dos territórios ocupados pelos japoneses. Mas isso daí, esse expansionismo japonês, ele vinha de antes. Lembra do imperialismo, na aula de imperialismo, que eu falei para vocês do imperialismo japonês, né? Então, o Japão já tinha muito essa cultura do expansionismo, do imperialismo. Isso vai aumentar cada vez mais com essa simpatização com as ideologias nazifascistas, tudo bem? Bom, aqui, pessoal, nessa parte da aula, eu vou falar para vocês das etapas pelo qual vão passar a Segunda Guerra Mundial. Vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que vocês têm que ver, tá? Não é um vídeo que é assim,
É só para quem quer o essencial ou só para quem quer ir além. Não, esse vídeo vocês têm que ver para vocês olharem melhor no mapa tudo que eu vou falar, fica mais claro. Ouçam a minha explicação e depois vocês vão olhar o vídeo. A primeira etapa da Segunda Guerra Mundial vão ser as vitórias do eixo. Ou seja, quem que era o eixo? A Alemanha, a Itália, tudo bem? E daí englobava os países que eram a favor do eixo, que era a Áustria, que estava dominada pela Alemanha, né, por exemplo. Mas era a Alemanha e a Itália, que vai de 1939 a 1941. Primeiro, em 1939, a gente tem a invasão da Polônia, que é o estopim para a Segunda Guerra Mundial, tudo bem? E a invasão da Polônia vai seguir uma tática de guerra alemã chamada de Blitzkrieg, que era a tática desenvolvida pelos nazistas. Como que é? Blitzkrieg, em alemão, quer dizer guerra relâmpago. E é exatamente isso que eles faziam. Eles invadiam com tudo. Você não tinha nem tempo de reagir. Os caras iam com tudo. Vinha tanque, vinha avião, vinha tudo. Quando você assustava, pronto, seu território já estava tomado. Era Blitzkrieg, era desse jeito que acontecia. Em 1940, pessoal, os nazistas invadem a França. Lembra do ódiozinho da França? Pois bem, eles vão invadir a França em 1940, retomar a Alsácia-Lorena. Aí a gente tem uma foto do Hitler em Paris. Ele dizia que ele queria passar o Natal em Paris. E de fato vai passar mesmo, né? Ele invade a França. E em 1941, o Hitler ele vai invadir a França. E daí ele vai pegar pelo norte da França, tentar bombardear a Inglaterra. A Inglaterra vai resistir. A grande questão da Inglaterra é que ela é uma ilha, né, pessoal? Então não é fácil de pegar a Inglaterra. Então o Hitler ele vai tentar via avião, né, e via marinha, tentar isolar a Inglaterra e tentar sucumbir à Inglaterra. Só que nessa hora ele tem uma péssima uma péssima ideia para ter essa enfim, ele tem uma péssima ideia com questão militar. Ele resolve dividir o exército dele. Ele resolve que ele ia continuar, uma parte do exército ia continuar tentando invadir a Inglaterra e a outra parte ia para a União Soviética, tá? Por que o Hitler vai fazer isso? Por quê? Dois motivos. Primeiro, motivo ideológico. A União Soviética era um grande inimigo ideológico do nazifascismo. Vamos lembrar que o nazifascismo era anticomunista. Pelo amor de Deus, não cometam essa gafe, né? Então, a gente tem um motivo ideológico. A União Soviética era o maior inimigo do nazismo, que estava lá dividindo o muro praticamente com eles, né? Além disso, a União Soviética tem bastante recurso. Então, conquistar a União Soviética era bastante favorável, seria bastante favorável para os nazistas. E uma parte do exército vai invadir a União Soviética. Então, o Hitler ele vai rasgar o Ribbentrop-Molotov, que vai ser o pacto pacífico que ele irá fazer com o Stalin e invadir a União Soviética, tudo bem? No vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês, vocês vão ver que o Hitler também invadiu o norte da África e o Oriente Médio. Por quê? A Tchecoslováquia, a região dos Balcãs, ele vai invadir. Por quê? Petróleo, pessoal. Aquela é uma região muito rica em petróleo. O Hitler queria chegar ao Oriente Médio, ao norte da África, para pegar petróleo e manter o exército dele funcionando, que funcionava a base de petróleo. Em 1941 também a gente vai ter o ataque japonês a Pearl Harbor, beleza? Pearl Harbor era uma base dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, ficava na costa leste dos Estados Unidos, portanto. E como eu disse para vocês, o Japão flertava, né, com as ideologias do nazifascismo e eles decidem atacar o maior inimigo deles no Pacífico, que era os Estados Unidos, tudo bem? Isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem na Segunda Guerra Mundial e a gente tem toda uma reviravolta. A segunda etapa vai ser a virada de 42 a 43. Essa virada ela vai acontecer em dois polos e é bastante importante vocês perceberem isso. O primeiro polo vai ser com a entrada da União Soviética nessa guerra.
e o segundo polo com a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Observe a entrada desses dois países, que vai ser bastante decisiva para que a Segunda Guerra Mundial se solucione. O Hitler vai começar a invadir a União Soviética e o Stalin vai usar uma tática muito antiga que foi usada contra o Napoleão. Qual que é a tática? A tática é queimar cidades, tirar as pessoas de lá, envenenar poços de água, etc, etc, e recuar, fazer a população recuar e esperar o inverno. É exatamente isso que o Stalin vai fazer, pessoal. Ele vai mandar a população recuar. Isso era bom porque a Rússia é um território muito grande, né? Então é fácil deles usarem essa tática. Recuar. O Hitler vai chegar a Moscou, uma Moscou vazia, completamente vazia, sem ninguém. E daí vai chegar o inverno, pessoal. E o Hitler vai ter o mesmo problema que o Napoleão, né? Eles vão gastar muito de exército para chegar até Moscou. Vai chegar o inverno e a União Soviética, o Exército Vermelho, que era um exército muito forte, muito combativo, vão descer o cacete, tudo bem? Uma batalha que foi bastante conhecida, vai ser a Batalha de Stalingrado, tá, pessoal? Stalingrado era uma cidade, em homenagem a Stalin, né, como a gente vê o nome da cidade, e vai ser um palco de um embate sangrento entre os nazistas e o Exército Vermelho soviético, tudo bem? Pessoal, os soviéticos, eles eram bastante cruéis, viu? O Hitler tinha muito receio do exército soviético, apesar de ter ido invadir a União Soviética, era conhecido que o exército soviético era um dos mais cruéis, né? Em questão de tortura, quando pegava soldados alemães, em questão de muitas coisas, tá? De muitas violências. O exército dos Estados Unidos não era tanto assim. Então, as pessoas tinham bastante medo do exército soviético. A terceira etapa vai ser a vitória dos aliados. Os Estados Unidos, pessoal, vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Motivos econômicos, primeiro. Inglaterra e França eram principais aliados econômicos dos Estados Unidos. Segundo motivo, ideológico. Se os Estados Unidos não entrassem na guerra e a União Soviética vencesse a Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, o comunismo ia decolar igual um foguete. Então, a gente tinha esse motivo ideológico. E a gente tinha um motivo humano também. Querendo ou não, o nazifascismo, pessoal, é uma ideologia de ódio, é uma ideologia de violência. E naquela época, em 1943, 41, já se sabia da existência dos campos de concentração e dos campos de extermínio. Tudo bem? Em 1940, os Estados Unidos, vocês vão ver pelo mapa, né? Eles vão começar dois tipos de invasão. O primeiro vai ser a invasão pela África, pelo norte da África, para pegar a Itália. Em 1943, eles vão conseguir pegar a Itália. Em 1944, eles vão tentar entrar no continente europeu, que era muito difícil, porque os nazistas tomavam conta, seja na via aérea, seja na via marítima, tá? Era muito difícil chegar no continente europeu. Eles vão tentar chegar pela França, pelo norte da França, com o dia D na Normandia. Vai ser o maior ataque anfíbio, pessoal, da história. Por que anfíbio? Porque ele foi feito por mar e por terra, tá? Eu vou deixar também no link da descrição desse vídeo vídeos para vocês verem sobre o dia D, sobre as estratégias militares do dia D, que é bastante interessante. Então, vocês vão ver no vídeo do mapa da guerra que a gente vai ter dois avanços. A União Soviética vai começar a vencer as batalhas via oeste e via leste vai vir os Estados Unidos e fechando o cerco da Alemanha. E em 1945, os soviéticos chegam a Berlim, que é essa imagem aqui, que eles colocam a bandeira da União Soviética. O Hitler se suicida, né? Os nazistas já estavam perdendo muitos territórios, vão perder o principal, que vai ser a Alemanha. A gente tem a queda de Berlim. Logo depois, o exército dos Estados Unidos chega, tudo bem? O último país a se render vai ser o Japão. E como o Japão não se rendia, os Estados Unidos vai tomar a pior das atitudes, que vai ser a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Primeiro, Hiroshima, que vai receber a primeira bomba, e depois vai ser, eu acho que 7 dias depois,
Mesmo com a primeira bomba, com o horror que foi a primeira bomba atômica, o Japão não irá se render. 7 dias depois, vai vir a bomba de Nagasaki. Tudo bem, pessoal? Vai ser um dos episódios mais tristes da história da humanidade, pela perda de vidas inocentes e pela destruição que foi a bomba atômica. A bomba atômica, acredito eu, que é uma das armas mais destruidoras, né? E a gente acredita que se a gente tiver uma outra guerra e forem utilizadas essas bombas, principalmente agora que a tecnologia delas melhorou, a humanidade vai ao fim, né? Vai ao fim, vai à extinção. Então, eu vou também deixar na descrição do vídeo alguns vídeos, documentários, né, e textos para vocês lerem sobre as bombas atômicas, tá? Bom, aqui também coloquei uma imagem bastante interessante, o Capitão América, né, batendo no Hitler, para vocês verem essa imagem dos Estados Unidos como os bonzinhos, os caras que venceram a guerra, né, essa propaganda já, apesar da União Soviética ter chegado antes a Berlim. Bom, pessoal, após essa chegada, né, da União Soviética dos Estados Unidos e o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma série de tratados bastante importantes. Primeiro é o Tratado de Yalta, que vai dividir a Europa em duas áreas de influência. A área soviética, de influência soviética e, portanto, comunista, e a área de influência do capitalismo dos Estados Unidos, beleza? O Tratado de Potsdam, é bastante importante vocês conhecerem esses tratados, viu, pessoal? Vai dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Porém, na prática, vai ficar apenas em 2 zonas de influência, que vai ser a zona de influência soviética e a zona de influência dos Estados Unidos. Observem bem que agora vai começar a ser desenhado a Guerra Fria, tá? E a gente vai ter a criação da ONU. Diante dos horrores que foi a Segunda Guerra Mundial, e eu já vou falar para vocês, a gente vai ter a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tomando como base, como inspiração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Também vou deixar alguns textos para vocês se aprofundarem na questão dos direitos humanos, que o pessoal, tudo é direitos humanos. Sim, pessoal, tudo é direitos humanos, porque todos nós somos humanos. E se a gente não garantir esses direitos via Constituição, a gente vai acabar uns com os outros, né? A gente já sabe que o tipo de ideologia do olho por olho, dente por dente, levou a humanidade a atrocidades muito tristes, né? Atrocidades muito, assim, horrorosas, né? Toda atrocidade horrorosa, claro, mas assim, a humanidade chegou a pontos bastante excessivos, né? Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês o que foi o Holocausto nazista, tá? Que foi o responsável em grande parte pela criação da ONU, né? Os nazistas, eles tinham essa ideologia da raça ariana, né? Que a raça ariana era a raça superior às outras raças, como por exemplo a raça negra e aos judeus. Então, de início, já que você tem uma raça inferior, né? Já que eles estavam dominando, de acordo com eles, raças inferiores, o que essas raças inferiores têm que fazer? Primeiro, trabalho forçado. Então, eles vão isolar essas populações em campos de concentração, chamados de campos de concentração, que eram campos de trabalho forçado. Que é aquilo que vocês já viram em filmes, em documentários, etc, né? Os caras não recebiam comida, não tinham direito a nenhum tipo de sono, nem nada, né? O pessoal dormia tudo amontoado em cabanas, nenhum tipo de condição de vida humana e tinham que trabalhar forçado para, enfim, manter mantimentos para a Segunda Guerra Mundial. E esses trabalhos forçados, obviamente, eram feitos na base da tortura física e da tortura psicológica. Vai chegar um ponto da guerra que é bastante interessante vocês analisarem, que eles vão falar assim, se eles são tão inferiores a nós, essa população, por exemplo, os judeus,
eles não merecem viver. Entende? A vida deles não deveria existir, né? E vão começar a surgir os campos de extermínio, né? Dachau vai ser um dos campos de extermínio, Bernburg vai ser um dos campos de extermínio, que vai ser o extermínio industrializado, pessoal. Porque era toda uma logística industrial voltada para a morte. Os nazistas vão estudar diversas formas de se matar uma grande quantidade de pessoas em pouco tempo, no espaço curto de tempo. Então, eles vão enclausurar judeus, comunistas, negros, deficientes, enfim, vários grupos de pessoas em trens, em vagões de trem, então em vagões de trens lotados, por exemplo, para Dachau. Chegava, mandava essas pessoas se despir, tirar a roupa e diziam que iam tomar um banho, né? Colocavam essas pessoas em salas, todas fechadas, fechava a porta e jogava um gás. Gente, me fugiu a cabeça o nome do gás, eu tô péssima de nome recentemente. Mas enfim, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Que matava as pessoas instantaneamente, pessoal. Em poucos minutos, as pessoas eram mortas de uma forma bastante cruel, porque ele era um gás usado, pessoal. O gás, o cianeto que era usado, pessoal, ele funciona de forma que ele se liga na hemoglobina de uma forma muito forte, impede que a hemoglobina transporte oxigênio para os tecidos. Então, na verdade, essas pessoas elas morriam asfixiadas. Depois que elas morriam, esses corpos eles eram recolhidos e rapidamente cremados, recolhidos de uma forma muito industrializada, muito racional. Então, a que ponto que a humanidade chegou, pessoal? A que ponto a ideologia, uma ideologia chegou? A ponto de matar pessoas de forma industrial, tudo bem? Então, esse foi o Holocausto nazista. Na entrada de Auschwitz, a gente tem a frase Arbeit frei, o trabalho liberta. Acho interessante vocês refletirem sobre o que é o trabalho, para que ele serve, para que serve o sistema capitalista, como que o trabalho se insere nesse tipo de coisa, da onde que veio a ideologia nazifascista, tudo bem? Eu sempre gosto de dizer que a gente faz as coisas por um motivo. E eu sou professora de história também por um motivo. Então eu gosto de dedicar muito essa aula a uma figura feminina que eu admiro bastante. Então essa aula fica dedicada a Olga Benário. Tudo bem, pessoal? E também a todas as mulheres que morreram no campo de concentração de Ravensbrück, um campo de concentração feminino. Tá certo? Vamos entrar, então, na Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, observem bem, né? A gente vai ter uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos pela hegemonia mundial, né? Por territórios, pela economia mundial, por tudo, pessoal. Eu gosto dessa frase do Aaron, paz impossível, guerra improvável. E gosto bastante dessa imagem em que a gente tem o Kennedy, né? E o Nikita Khrushchev, né? Nikita Khrushchev presidente da União Soviética, o Kennedy dos Estados Unidos, os dois sentados em cima de uma bomba. Por que, pessoal, guerra improvável? A União Soviética e os Estados Unidos, eles tinham um arsenal armamentício capaz de destruir o planeta em questão de horas. Então, essa guerra era improvável de acontecer e, graças a Deus, não aconteceu. Porém, a paz, ela era impossível. Essa guerra, ela vai acontecer de forma indireta, pessoal, de diversas maneiras. O continente africano vai ser palco dessas disputas indiretas entre Estados Unidos e União Soviética. Em 1947, a gente vai ter o Plano Marshall, que vai ser um plano econômico de ajuda, tudo bem? Econômica para os países, por exemplo, a Inglaterra e a França, que perderam, enfim, saíram
saíram com grandes perdas da Segunda Guerra Mundial e até para a própria Alemanha, para a Alemanha capitalista, né? A gente vai ter a Alemanha do Oriente e a Alemanha do Ocidente. A Alemanha do Ocidente vai ser a Alemanha capitalista. E a doutrina Truman, que vai ser uma doutrina de intervencionismo em qualquer tipo de país que flerte com a União Soviética. Um país que vai sofrer esse intervencionismo vai ser o Brasil, por exemplo. Vai ser o Brasil, tudo bem? Qualquer país, essa doutrina Truman vai se ampliar para qualquer país que não se alie aos interesses dos Estados Unidos, vai sofrer o intervencionismo. Em 1949, a gente tem o lançamento da primeira bomba atômica soviética, que era para sair antes dos Estados Unidos, mas vai ser depois. A Revolução Chinesa, pessoal, que vai transformar a China, tudo bem, na China comunista, que a gente vê até hoje. E a OTAN, tudo bem, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Nada mais, nada menos, vai ser um pacto militar entre os Estados Unidos e as principais potências capitalistas da Europa, e o Pacto de Varsóvia, que vai ser também um pacto militar entre a União Soviética e os países sob domínio soviético, beleza? Vamos ter o macartismo, que vai ser a caça às bruxas, né? A caça às bruxas vem como a caça aos comunistas, que vai surgir bastante nos Estados Unidos, que vai ser a perseguição aos partidos políticos de esquerda, principalmente o Partido Político Comunista. Em 1950 a 1953, a gente vai ter a Guerra da Coreia, e que vai dividir a Coreia. A Coreia vai ser um dos palcos, pessoal, dessa Guerra Fria, né? Dessa guerra indireta. A Guerra da Coreia, a Coreia do Norte vai se tornar comunista e vai ter apoio da China. E a Coreia do Sul vai se tornar capitalista e vai ter apoio dos Estados Unidos. O Vietnã, por exemplo, pessoal, vai entrar em guerra, porque parte da população queria que o Vietnã se tornasse comunista e se aliasse à potência da União Soviética, parte vai querer que o Vietnã seja capitalista, e o Vietnã vai entrar em guerra. E a União Soviética vai apoiar a população que queria, né, que era a favor da ligação com a União Soviética. Os Estados Unidos vai entrar impedindo isso, né? Então, por exemplo, o Vietnã vai ser palco dessa Guerra Fria. Aqui o Muro de Berlim, né? Que vai ser construído. Enfim, pessoal, em 1956, a gente vai ter a ascensão do Nikita Khrushchev, que vai ser um dos representantes soviéticos um pouco mais tranquilos. Porém, em 1959, a gente vai ter a Revolução Cubana, que vai, com o Fidel Castro, transformar Cuba num país socialista, num país comunista, e até hoje. Isso vai gerar um ódio profundamente grande nos Estados Unidos, pessoal. Quando vocês tiverem aula de Cuba, vocês vão entender que Cuba, em suma, era um país que era muito dominado pelos Estados Unidos e de repente vai virar 100% a casaca com o Fidel Castro, que vai se aliar ao maior inimigo dos Estados Unidos, a União Soviética. Além disso, Cuba, geograficamente, é muito próximo dos Estados Unidos. Então, isso era uma ameaça muito grande aos Estados Unidos. Tanto que a gente vai ter, em 1962, a crise dos mísseis, em que o presidente dos Estados Unidos vai descobrir que havia um míssil em Cuba apontado diretamente para os Estados Unidos. O que as pessoas não sabiam é que também havia um míssil dos Estados Unidos na Europa apontado diretamente para a União Soviética. Isso gerou uma crise porque a humanidade achou que agora ia ser o estopim de uma terceira guerra mundial. Porém, isso daí vai ser resolvido, tá? E, inclusive, vai ser um evento televisivo, a retirada desses mísseis. Uma pena que não foi um evento televisivo, a retirada do míssil norte-americano, né? E em 1969, o episódio da Baía dos Porcos, beleza, pessoal? Que vai ser muito semelhante com a crise dos mísseis, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então agora
Falando um pouquinho agora da Baía dos Porcos, vai ser uma tentativa de um grupo um grupo de cubanos apoiado pelos Estados Unidos, que não eram a favor do Fidel Castro, de invadir Cuba, tudo bem? Vai ser um dos episódios críticos. Vamos falar um pouquinho agora do declínio soviético, tá? O declínio soviético ele vai vir em doses homeopáticas, pessoal, mas muito com a mudança do mundo, que vai estar entrando na terceira revolução industrial, enquanto a União Soviética estava extremamente atrasada, beleza? Em 1956, a gente vai ter a Revolta Húngara. A Hungria era um dos países que estava sob domínio soviético. Em 1968, a gente vai ter a Primavera de Praga, tudo bem? Praga é uma cidade, a capital da Tchecoslováquia, se não me engano, a atual República Tcheca. E esses eram países que estavam sob domínio soviético. Pessoal, a União Soviética, eu vou colocar um mapa aqui também, na edição do vídeo, e vocês vão ver que ela pegava todo o leste europeu, principalmente a região dos Balcãs também. E esse leste europeu é uma região geográfica com muitos povos muito diferentes dos russos, né? Culturalmente muito diferentes dos russos. E eles estavam muito insatisfeitos com esse domínio soviético, porque era um domínio extremamente intrincado, né? Eles viviam numa ditadura, a União Soviética era uma ditadura. E isso não vai durar muito tempo, né? A gente vai falar aqui também um pouquinho em doses homeopáticas da era Reagan, que vai de 81 a 89, que a gente vai ter uma aceleração dessa corrida armamentista União Soviética versus Estados Unidos. Mas o colapso soviético vai vir pelo colapso econômico, principalmente por conta da terceira revolução industrial, que a União Soviética não vai dar conta de acompanhar, e o surgimento da informática e da revolução digital, beleza, pessoal? O mundo estava mudando muito rápido. Bom, vamos falar do declínio soviético. O declínio soviético vai começar com a ascensão do Gorbachev. Gorbachev vai ser um líder soviético e ele vai ser bastante importante, uma figura bastante emblemática na União Soviética. E ele vai propor reformas no socialismo. A primeira reforma que ele vai propor vão ser liberdades econômicas, que vai ser a chamada perestroika. E também reformas no sentido social e político. Primeiro, uma democratização da União Soviética. A União Soviética era muito fechada, era uma ditadura dominada pelo Partido Comunista. Essa democratização vai ser uma glasnost. Eu gosto de falar para os meus alunos que o grande erro do Gorbachev, pessoal, é que ele vai ter uma lenta perestroika com uma rápida glasnost. Esse processo de democratização da União Soviética e desse Império Soviético, ele vai vir muito rápido. Então, vários países vão declarar a independência da União Soviética, a Hungria, a Tchecoslováquia vão querer sair desse domínio soviético, tudo bem? A gente vê a queda do Muro de Berlim em 1989, vai gerar a queda do Muro de Berlim, enfim, e de todo esse desmantelamento do lado soviético. A gente vai ter a proposta de desarmamento unilateral, né? Então, a União Soviética vai começar a se desarmar. Teremos o fim da presença militar soviética na Europa Oriental e, com isso, a emergência, a independência desses países do leste europeu. O fim do comunismo na Europa Oriental, porque esses países com liberdade vão optar pelo capitalismo. Em 1989, pessoal, a gente tem a queda do Muro de Berlim. Em 1989, a União Soviética já estava por um fio, tudo bem? Em 1991, no Natal do dia 25 de dezembro de 1991, pessoal, o mundo acompanhou uma grande mudança. O mundo viu a bandeira da União Soviética caindo e dando lugar à bandeira da Rússia. A União Soviética não se sustentava mais. A União Soviética, que carregou
os ideais do comunismo, os ideais de um mundo mais justo, de um mundo mais igualitário, de um mundo sem desigualdades sociais, caiu. De um mundo em que os seres humanos poderiam viver livres, sem passar fome, sem passar todos os sofrimentos que nós passamos por conta do capitalismo, caiu. E essa é a minha última aula de história, pessoal, do curso de História Geral. Espero que vocês tenham gostado bastante do curso. E eu gostaria de deixar um recado para vocês. Dia 25 de dezembro de 1991, a União Soviética caiu. A União Soviética, que todo mundo achava que seria para sempre, caiu. O nazifascismo, que as pessoas também acreditaram por muito tempo que nunca seria derrotado, foi derrotado. O Império Napoleônico foi derrotado também. O Império Romano foi derrotado. Ao longo do nosso curso de História, vocês viram muitos impérios nascendo e morrendo. Eu gostaria de terminar o nosso curso de História com uma frase de um pensador que nos acompanhou ao longo de todo o curso de História. O cara que criou o materialismo histórico. Gostaria de terminar o curso com uma frase do Marx. Queria que vocês lembrassem que tudo que é sólido se desmancha no ar. Beleza, pessoal? Lembre-se sempre disso, dessa frase. Vamos para o de olho no Enem? Vamos lá, pessoal. Uma questão do Enem de 2017, quentíssima, super recente essa questão. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, né? Peço que vocês pausem a tela e tentem resolver. Bom, pessoal, da onde que veio, né, a ONU e a posição assumida pela Unesco a partir de 48? Pelo ataque feito pelos japoneses de Pearl Harbor? Não tem nada a ver, pessoal. Isso daí é 1941, meio da Segunda Guerra Mundial. Pelo desencadeamento da Guerra Fria? Não, também, apesar de estar dentro do contexto da Guerra Fria, não tem nada a ver. Pelas mortes de milhões de soldados na Segunda Guerra Mundial? Não por conta disso, mas por conta do Holocausto nazista, de toda a questão envolvendo o Holocausto nazista. E por causa do lançamento das bombas atômicas, apesar de ter havido esse lançamento das bombas atômicas, eles não influenciaram, e ter sido um ataque contra a humanidade, né? Eles não influenciaram diretamente a criação universal dos direitos humanos, que foi resultado da questão do Holocausto nazista. Beleza, pessoal? Então ficamos com a letra D. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do curso de História Geral. Um beijinho. Tchau, tchau.